gente, tudo bem com vocês? E hoje é quarta-feira, vamos falar sobre comportamentos sexuais. Algumas pessoas só se relacionam com quem já tem muita intimidade e outras não tem problema em se relacionar com quem acabou de conhecer, né? E tem aqueles que preferem não manter relações sexuais com ninguém. A verdade é que tem gosto pra tudo e precisamos respeitar a decisão de cada um. Roda aí o programaço de hoje. No programa de hoje, vamos falar sobre comportamento sexual. Você já ouviu falar em demissexual? Eu acho que desde mais nova, eu sempre me relacionei com sentimento, com amor, estando apaixonada. É isso. Só que esse termo, ele é um termo recente, né? Até então a gente nem sabia que era, né? Então, agora então casada, eu só demi mesmo. Sara é casada há 2 anos e é assexual. Então, eu só sinto atração sexual quando eu tenho uma relação forte e em determinadas circunstâncias. Não é assim, tipo, porque eu sou casada, meu marido vai chegar, vai relar em mim, eu já vou conseguir. Já Wander e Bianca estão juntos há 21 anos e vivem um relacionamento aberto. A gente tem um relacionamento aberto, a gente é aberto para tudo, tanto para a parte sexual, tanto para a parte do poliamorismo. Você se lembra da Jaqueline e do Guilherme? O casal que esteve no Super Pop e revelou que só iria ter relação sexual após o casamento. Pois é, eles se casaram em agosto e nós fomos à casa deles para saber tudo. E como é que foi a primeira noite? Aquelas bem indiscretas. O Super Pop de hoje está imperdível. Não sai daí. Bom, e depois dessa, na quarta-feira, falar sobre sexo é tudo que eu queria. Vamos falar boa noite para os meus convidados e convidadas. Boa noite, Camila Salgado. Tudo bem, Camila? Boa noite, Lu. Um prazer enorme estar aqui contigo. Bem-vinda. E faz tempo, hein? Faz tempo. A gente deu uma pausa aí na pandemia, mas voltamos com tudo. E o bebê tá bonitinho? Ah, ele tá com 2 anos. Como passa rápido. Nossa, era muito voa. bebezinho, né? É. Nossa, passa muito rápido. Obrigada pela presença. Obrigada. Vou falar boa noite pro Vitor Hugo. Tudo bem, Vitor? Oi, Lu, tudo bem? Bem-vindo mais uma vez. Sempre bom estar aqui com você. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. E tô aqui com a Renata Frisson. A gente sempre lembra que ela sempre é eternizada como mulher melão. Boa noite, Lu. Estamos aí, né? Vamos falar de sexo hoje, né? Sexualidade. E vamos falar boa noite para ela que entende tudo sobre sexo. Tati Presser, sexóloga. Tudo bem, Tati? Ei, meu amor. Tudo bem, amor? Tudo ótimo. Olha, a gente tem visto algumas pessoas declarando, Tati, que elas são demissexuais, né? E, você sabe que eu fiquei olhando, eu acho que eu me incluo nisso, que você precisa ter algum tipo de sentimento ou de identificação com a pessoa para você transar com ela. Uma coisa... Isso, na verdade, como todos os comportamentos, eles são adquiridos ao longo dos anos, né? Tem o inconsciente coletivo do Jung que fala muito bem disso, que a gente traz todo um comportamento de gerações e gerações. Muitas mulheres são demi. São assim. Mas o sexo casual está entrando com força, tá? Não, eu acho que tem muita gente que vai bem. Sim. Mas, assim, é algo que... Ainda a mulher, por mais que ela ache que ela seja confortável em fazer sexo casual, ela é mais para demi, ela precisa difícil. de uma conexão, eu sou de um dessas. vínculo. Você precisa, pelo menos, ter algum tipo de... né? Quer dizer, eu falo por mim, assim, não é tipo... Isso é cientificamente comprovado, inclusive. Eu acho mais você fica mais à vontade. Até tem uma matéria falando sobre isso que a gente fez, coloca aí. Você já ouviu falar em demissexual? É quando a pessoa se sente atraída por outras apenas quando há vínculo afetivo. Mas será que todo mundo sabe o que é demissexual? Fomos às ruas atrás de respostas. Demissexual? Ah, sei sim. É aquela pessoa que só se relaciona depois de conhecer a pessoa. Eu não sei o que é, mas eu imagino que deve ser você aceitar a bissexualidade, tanto homem com homem, mulher com mulher. Se eu sei o que é demissexual, faço a mínima ideia. É muita modernidade, ainda não cheguei lá. Eu acho que demissexual é quando a pessoa sente interesse sexual só quando ela tem um envolvimento emocional. Bom, interessante. E uma coisa que essa matéria me fez pensar é o seguinte, se é mais fácil você ter essa situação, por exemplo, eu estou vendo aqui que a Camila falou que é demissexual, mas no seu caso, você é casada.
Então, ser demissexual é mais fácil, porque você tá com seu marido. Eu acho que desde mais nova, eu sempre me relacionei com sentimento, com amor, estando apaixonada. É isso. Só que esse termo, ele é um termo recente, né? Até então a gente nem sabia que era, né? Então, agora, então, casada, eu sou Demi mesmo. É interessante, o que ela falou, parece um nome, né? Uma caixinha, que o povo adora colocar a gente em caixinhas. Mas aí a gente fala, essa sou eu. É quase que você se encontra. Sim, Era também algo que as pessoas não precisava de um nome mesmo, tipo, então tá, eu não sou anormal, eu realmente preciso de uma ligação, e várias outras mulheres se identificam com esse comportamento. Isso tem muito a ver com o momento que estamos vivendo, porque antigamente não tinha essa quantidade de sexo casual que eu acho que tem agora. Hoje em dia as pessoas estão muito mais libertas, né, livres. Então eu acho que precisou de um nome para as pessoas que não são tão, vamos dizer assim, despojadas sexualmente, não é isso? E também, assim, eu acho que, não sei como é que vai ser, né, depois dessa história toda, dessa nomenclatura, mas de repente vai chegar uma hora que o pessoal vai na balada, eu sou demissexual, então acho que a macharada já vai falar assim, opa, peraí, ela não é tão fácil assim, tipo assim, no sentido de chegar, de eu vou ter que conquistar, né, para estar isso. com ela. Então eu acho que vai ter mais do um pouco que disso. conquista, é realmente ter um elo, né? Realmente sentir alguma coisa a mais, ou admiração, Sim. ou um crush, alguma coisa a mais pela pessoa. E você acha que é mais comum, alguém aqui se identifica com isso? Vitor, você está dizendo aqui que você é assexual. Isso, é importante a gente dizer, inclusive, que a demissexualidade faz parte da assexualidade. Sim. Né? A assexualidade, ela tem vários espectros, né? E todas elas têm a ver com a questão da atração sexual. Sim. Ou seja, a demissexualidade nada mais é do que sentir a atração sexual somente quando você já está envolvido emocionalmente. Sim. Então, por exemplo, algumas pessoas, até o que a Camila falou, né? Eu acredito que com o tempo as pessoas vão conseguir também diferenciar melhor. Porque eu acho que hoje muitas pessoas pensam que é sobre fazer sexo só quando tem sentimento, mas não é sobre isso. Não é? Não, a demissexualidade, ela é mais profunda do que isso. Ela tem a ver com você sentir atração sexual somente depois de estar muito envolvido. Não tem a ver com o fazer o sexo em si. Mas como é que quantifica muito envolvido? Tem gente que faz um fim de semana, sai para jantar, já está muito envolvido. Assim, como qualquer Eu conheço outra... uma que foi pro cinema e apaixonou. Como qualquer outra orientação sexual, você vai percebendo padrões durante a sua vida que fazem com que você veja que aquela atração sexual só acontece em determinadas situações. Então, eu sou assexual, né? Eu prefiro usar o termo assexual para dar mais visibilidade à causa, mas dentro de todas as nomenclaturas, dentro da sexualidade, eu tô ali entre a demissexualidade e os lit românticos. Como é que é o nome? Lit romântico. Lit romântico? Isso. Tem a demissexualidade e tem também os lits. Você não conhecia essa? Que são Essa eu nunca tinha escutado novidade na falar. quarta-feira. Como é que é o nome do negócio? lit romântico. E faz alguma coisa especial? É mais um relacionamento mais voltado a um laço platônico. Então tem muito a ver... não transa? Não necessariamente. Aqui não é sobre transar ou não transar, é sobre atração sexual. Né? Qualquer pessoa sexual, ou demissexual, ou lit romântica, grey A, todas as possibilidades... Calma, gente. Grey A? Grey A também é outro espectro da sexualidade. Então, Gente. todos esses espectros, eles podem ou não transar. Mas qual que era o primeiro que você falou, que até agora a gente não entendeu? É lit romântico. E o que é exatamente? Então, Eu é não uma entendi. pessoa que ela sente atração sexual por outra pessoa apenas quando é um sentimento muito mais platônico. Esse sentimento ele pode ou não ser recíproco. Tipo, eu me apaixonei pelo Brad Pitt. Isso, pode ser, por exemplo. É isso? E alguns tipos de lit romântico, por exemplo, faz com que a pessoa, a partir do momento que ela sente que há uma reciprocidade, Não quer mais. ela não quer mais. Se o Brad Pitt falar pra mim, então vamos, aí eu já mudei de ideia. Isso não é a pessoa que gosta de sofrer, masoquismo, porque o negócio tem que ser recíproco, né? Então, Agora, o importante diferenciar do assexuado... pra gente, né? Pra algumas pessoas, não. Assexual. O assexual e a anorexia sexual. Isso é importante, que são duas coisas Eu diferentes. preciso do manual. Não, aqui. porque a anorexia sexual vem do trauma.
Então, assim, muitas pessoas que se consideram assexual, elas vêm de um lugar de dor, vêm de um Alguma trauma coisa aconteceu. que Não, gente, aconteceu. eu tô aqui para defender isso. Não tem a ver. Não tem a ver, exatamente. gente. A sexualidade não tem Pode a ter ver pra com algumas trauma. pessoas, né? Então, não é tem a isso ver que com eu trauma. tô querendo dizer. Tem que diferenciar bem isso, porque a pessoa pode chegar e dizer, não, eu me considero assexual, mas, na verdade, Rolou ela um problema. teve Você nunca um teve problema algum? Não, o problema... O que é um problema, Aí né? é pra É você, complicado. né? É pra Então, Decepção. as pessoas, por exemplo, vou dar uma situação, a gente chama até de eicefobia. Por exemplo, você ficar questionando pessoas assexuais, perguntando se elas têm traumas ou se elas, por exemplo, têm crise de abstinência ou têm problemas hormonais. Sim. Então, às vezes, isso acaba sendo muito invasivo e acaba deixando as pessoas constrangidas. Então, essa nomenclatura do ex-fobia surgiu justamente para proteger mais as pessoas assexuais desses Porque as contextos. pessoas não entendem, né? E no fundo, Pode assim, perguntar também. tudo vem de um lugar de medo. Não é uma questão tanto até... É a forma também, É né? óbvio. Quando você está falando Tem que ir com com trans, calma. por exemplo, e você começa a fazer perguntas que você não deveria fazer, Mas se porque você não fizer, eu faz sou sempre assim, se você conta. fizer perguntas amorosas, com calma, com curiosidade de verdade, as pessoas não ligam muito. exatamente. O negócio é fazer Tudo com, é a né? Tudo é a forma com que você fala com as pessoas, Também né? essas palavras, Óbvio. essas nomenclaturas, são muito recentes para todo Não, mundo, né? De hoje, inclusive, que eu nunca tinha ouvido falar. Então, assim, é normal a pessoa chegar, mas o que é isso? Por exemplo, eu já chegaria, gente, eu Eu nunca ouvi também. falar. Então, talvez a pessoa, eu fosse uma Esse essa negócio parada aí, porque... eu também. que eu ia Entendeu? perguntar Tipo, tudo. porque senão eu já ia perguntar assim, nossa, mas o que é isso? Tipo, com uma cara assim de. Não é nem deboche, mas é uma cara assim, tipo, de surpresa, porque realmente eu nunca escutei falar, entendeu? É um conteúdo muito distante que está chegando mais perto. Então, eu acho isso legal, porque significa que a sociedade está em movimento e a gente está aprendendo coisas novas sobre os nossos comportamentos. Senhora Renata, Oi. você se diz uma pessoa sexualmente ativa. Eu sou fogosa. Fogo. Eu gosto. Isso aí, tem essa nomenclatura também? Eu tô inventando agora. Tem que pra falar mesmo. Aonde eu me Hétero, enquadro. cis e fogo. Não, você não é hétero, é? Eu Você sou. nunca pegou mulher? Eu sou hétero. Não Claro. pega mulher? Não. Nunca pegou? Amo homem. Nossa. pegou mulher? Eu acho que até esse meu lado é sapatão, não sei. por Então, quê. hétero cis, não é isso que chama? Adoro. Mulher Adoro cis, né? homem, adoro fazer sexo. Eu acho que, tipo assim, quando Você tem é uma raça em química. extinção. Não, quando tem química é maravilhoso. É algo assim que eu adoro, sabe? E sem culpa, sem medo, Então, sexo sem casual, problema. ok. Sexo casual não tem problema nenhum. Eu acho que a gente é livre para decidir o que a gente Sim. quer, se a gente se sente bem. Olhou, bateu aquela química, vai, não perde tempo. Mas como é que sabe que Você olhou? consegue não se envolver? Eu Quem cons- consegue vou isso? te falar, às vezes a gente se envolve, não tem como, né? Que eu não sou blindada. Mas no olhar a gente já sabe quando vai dar certo. No primeiro Concordo com beijo, você já sabe que o negócio vai ser bom ou se vai ser laço. Eu concordo com ela. A mulher já tá... No primeiro beijo, você fala... "Ih, Primeiro deu- beijo, Foi. você tira o diagnóstico. Deu liga ou não? Não, só de olhar no olho, você já sabe, você já dá aquela coisa. Aí você beijou, é a confirmação, pode ir. Eu concordo também. O beijo fala muito. Só que, assim, do beijo para a próxima etapa é um mar, Um né? caminho aí. Ah, tudo Ou depende não, da né? situação, não existe regra, né? Eu acho assim, se você está à vontade, você pode conhecer a pessoa agora e você tem uma história com ela, como você pode enrolar o cara em 3, 4 ou não sei quantas saídas e não dá certo. verdade. Eu acho que a gente tem que ir muito no nosso instinto. É verdade isso. Isso é também físico, tá? Ela provavelmente tem um grau de testosterona um pouco mais elevado do que a maioria Sim. das mulheres. Então, todas essas teorias, em grande parte, têm É muita coisa química. um fundamento científico. Sim. Químico. Nossa, a química para mim é tudo. Quando você vai pra cama com uma pessoa que você tem química, Ai, é uma belezura. nossa, a melhor coisa do mundo. É mesmo. Não, por isso que eu digo que muitas mulheres são demissexuais e nem sabem. Por exemplo, eu fiquei sabendo agora, assim, há pouco tempo, mas eu realmente me relaciono muito com quem eu me apaixono, com todo o meu histórico, vamos dizer assim, de todas as pessoas que estiveram na minha vida, foi isso. Teve aquela Pessoas química, especiais. foram pessoas Engraçado, especiais. Eu tinha um mas- relacionamento assim de... Foi um amor, assim... Tanto que os meus relacionamentos foi 2, 3, 4 anos, 6 anos. A Demi nem vai se divertir, entendeu? Porque ela vai, vamos dizer, ter esse sexo casual e não vai ser legal. Mas Sim, acredito entendeu? que eu só me apaixono quando eu vou pra cama. Se eu não for, eu não vou me Justo. apaixonar. Amém.
E parece que existem alguns tipos de assexuais, não é mesmo? Isso deve confundir a cabeça das pessoas. A gente pediu para um especialista explicar essa diferença. E a Priscila também comentou sobre a sexualidade dela. Coloca aí. Muito se questiona a respeito da diferença entre o assexual e o demissexual. O Super Pop conversou com um psicólogo especializado no assunto. Os demissexuais costumam ser englobados na categoria da assexualidade. Porém, diferente dos assexuais que não têm interesse em sexo, os demissexuais têm interesse em sexo sim, porém com uma condição muito específica. Eles só passam a ter interesse sexual por uma pessoa depois de desenvolverem uma conexão emocional com essa pessoa. Sem essa conexão emocional, eles não têm interesse em fazer sexo. A atriz Priscila Ávila deu uma declaração dizendo que fazia sexo para agradar as pessoas e revelou ser assexual. Para mim sempre foi muito difícil ter um relacionamento no qual a parte sexual nem sempre era uma coisa que eu poderia priorizar, e uma coisa que era importante para mim. Eram coisas que... E eu fui muito chamada de fria, de várias coisas, né? Que pessoas que se consideram demissexuais geralmente são tratadas. Priscila está num relacionamento e contou como lida com a questão sexual. Eu nunca busquei ter um relacionamento, eu sempre achei uma coisa muito desafiadora, mas sempre aconteceu, porque eu sempre encontrei pessoas que me fizeram... acreditar que era possível ter um relacionamento. E eu estou num relacionamento e é bem desafiador. Agora eu tô aqui com a Sara. Tudo bem, Sara? Tudo bom, Lu? Bem-vinda. Obrigada. Eu gostei do batom, hein? Ah, obrigada. Diferentona. Ô, Sara, aqui tá querendo... Tô me dizendo na ficha que você é casada, é verdade? Com o Kleber. Isso. E você é... Sou assexual. Assexual. Sim. Isso diz o que, assim, sobre a sua pessoa? Então, tem vários tipos de assexuais. Tá. Um deles é o greysexual. Não tava falando que isso. ele falou, que é a pessoa que só tem atração sexual em determinados momentos. E tem o demi, que é quando você só sente atração sexual quando você tem um vínculo afetivo. Eu sou o assexual fluido, que é uma mistura do grey com o demi. Tinha que ser uma coisa mais difícil para eu entender, me explica. É uma mistura do demissexual com greysexual. Então, eu só sinto atração sexual quando eu tenho uma relação forte e em determinadas circunstâncias. Não é assim, tipo, porque eu sou casada, meu marido vai chegar, vai relar em mim, eu já vou conseguir. Não, tem que ser uma circunstância exata. Tá, mas você sendo casada, você já tem... Espero que você já tenha, uma certa... Você gosta dele, não? Sim. Porque é casado, então já temos, né, pelo menos, essa parte já tem. Sim. Então, a parte do demissexual, se você precisa ter um relacionamento de, vamos dizer, de atração sentimental, você já tem, porque você gosta do seu marido. Já tem. E qual que é a outra parte? Você tem que ser em momentos específicos? Isso, momentos toda específicos. Mulher assim, não? Acho que não, porque, por exemplo, tem muita mulher que é casada e se o marido chega, por exemplo, faz uma carícia, ela já se sente excitada. Acho que é mentira, viu? Ela só se submete. Eu acho que isso é interessante, né, Lu? Porque, de repente, a gente está encontrando nomes que é importante você entender exatamente o que está acontecendo, para, de repente, situações que a mulher simplesmente aceitava. Entendeu? Quantas mulheres não transam simplesmente porque acham que estão na obrigação? Nossa, porque é o que falam mesmo. Se você não mantém presença em casa, vai embora. O cara vai achar na rua. É o que a gente ouve sempre quando é casado. Essa ameaça. Eu era considerada frígida pelos meus amigos. Sim. Porque eles achavam que eu tinha vários carinhas que davam em cima de mim e eles achavam que eu tinha que ir lá e transar. O seu marido, você descobriu ele aonde? Onde vocês se conheceram? No trabalho. Tá, e ele é fogoso? Vamos lá, tem essa categoria ali que a Renata falou. Ele é compreensivo. Ele é compreensivo. Não, que bom, né? Porque senão não dá certo o casamento. Mas eu digo assim, qual é o momento que é tão específico? Que eu acredito, se a gente for verdadeira, a mulher tem momentos, né? Mesmo, vamos falar, você é casada, não é todo momento. Ou ele age cego, você pula, não? Gente, vamos falar o que acontece na realidade, né, gente? Nem todos os momentos é o homem que tem que chegar e nem todos os momentos é a mulher que tem que chegar.
Mas e aí? Se ele chegar em mim, então eu tenho que estar disponível sempre? Você tá? Ou se eu chegar nele, ele tem que estar Mas a disponível pergunta é, você tá? sempre? Não, nem sempre. Então você também vou te dar esse nome aí do coelho Então sexual eu também tô nessa onda aí. Porque tem muitas e muitas vezes que eu tô cansada, já sou mãe, eu tenho um trabalho, tenho 1000 coisas. E tem horas que ele tá super fogoso e Eu o tô negócio ali assim, calma lá, cansada. deixa eu... Não, mas eu sou esforçada. Se eu não tô com vontade, Sabe? eu tiro o ânimo pra ir. Esforçada é boa. Claro, porque Agora a gente tem um detalhe. Agora, uma Mas- coisa é você ser esforçada, tirar o ânimo, uma outra coisa é você realmente não Não tá tá afim, afim. entendeu? É, Você quando tá com tá a afim, cabeça não em vai. outro lugar. Então, aí a diferença que a gente vê quando... Isso. A diferença é que eu praticamente nunca estou afim, entendeu? Nunca? Tem que ser específico. Tipo, não sei. Acontece num momento específico ali no dia. Eu não sei qual é esse momento que acontece. Você não sabe quando que dá vontade? Não sei. Vem, assim, a vontade do nada. Quanto tempo você tá casada? Eu tô junto há 10 anos e casada há 2. E quantas vezes, assim, por mês? Ah, não sei dizer, não. Não sabe quantas vezes você Não transa com seu sei. marido? E não é um relacionamento aberto? Não. E aí, vamos dizer que você pode passar mais de 2 meses sem transar com ele? Sim. E aí, como é que ele faz? Aí, às vezes, no começo, eu ele ficava... gosta de você apaixonado? Ele então. é. No começo, eu ficava com medo e aí eu me sentia forçada a transar. Sim. Então, eu fazia sem querer. Mas aí, depois, eu fui explicando pra ele, ele foi entendendo. Aí, ele foi me aceitando como eu sou e ele entende totalmente. Até porque ele, se for olhar o histórico dele, ele também é demi. Ele gosta de se envolver. Ele se envolve primeiro para depois, né, fazer Pra o depois ato chegar. sexual. Mas o que eu não entendi é qual é o trigger aí, qual que é o gatilho? Pode ser qualquer momento, é aí que tá. Pode ser, ele chegou, fez um carinho ali, eu gostei, aí vai. aleatório. É aleatório. Mas Não o tem mais fixo. interessante de entender é que, assim, no caso dela, que é uma sexual fluida, tá muito mais relacionada aos períodos de tempo, que são muito mais determinados, assim. É de tempos em tempos, não é uma coisa constante. Então, uma pessoa que ela é alossexual, ela pode, sim, não querer fazer sexo. É outro esse? Não, alossexual são as pessoas que sentem atração sexual. Tá. Né? Alossexual. Então, isso. Então, a pessoa alossexual, ela pode não querer necessariamente fazer Sempre. sexo sempre, não tem Não, problema é. nenhum. Mas a sensação, a vontade, a atração sexual, ela tá ali. Sim. Ela não é, por exemplo, como nós, assexuais, que precisa de uma situação, de um momento, de um lugar, de um contexto. São, como ela fala, não é relacionado a algo específico. É muito do que acontece ali naquela situação, naquele momento. É verdade. Entendeu? Então é algo específico. Isso. Ô, Sara, mas e aí? Você é casada há 10 anos. Você falou que ele você é casada há 2 juntos há 10. Você falou que ele te entende, ele é uma pessoa compreensiva. Sim. Mas e você é compreensiva também pro lado dele? Porque o homem tem Sim. uma vontade... Uma vontade maior, né? Até hormonalmente falando, Sim. a questão da testa, os homens já acordam mais animados que as mulheres, sempre. Porque a gente tem essa flutuação hormonal, eles são mais, né? Mais, assim, Mas normais. tem o sexo solo, né? Eles são mais constantes, eles sempre querem. E aí, como é que faz? Aí ele tem que entender bastante o meu lado também. Mas e o lado dele? O lado dele eu entendo também, por isso que eu me esforçava mais para tentar sempre fazer o sexo em algum momento, mas o meu lado é um lado mais frágil, assim, vamos dizer, né? Então, a compreensão tem que ser mais dele. Se você descobrisse qual é o gatilho, seria melhor, né? Porque aí ele ficava esperto. Sim, verdade. Com certeza deve ser algum carinho, te tratar bem. Será que não é isso? Pode ser. Carinho, você gosta? Beijar na boca, Sim, você gosta? gosto. Beijar na boca é legal. É. Aí beija na boca do teu maridão que você gosta, aí não dá vontade? Nem sempre. Homens e mulheres transam por motivos diferentes, tá? Então, o homem vai, muitas vezes, no lado mais animalesco. Nossa, nem me fala. Eles são... Transar para desestressar, Sim. né? Tirar aquele do dia. E a mulher mais pro vínculo. Isso não é regra, isso não é generalização, mas pro lado mais animal tem mais essa questão. E tem um detalhe aí que é o seguinte: as mulheres, elas se acostumam a ficar sem transar.
Então, por exemplo, diferente do homem, Homem não se acostuma, não. muitas vezes ele precisa dizer, depende do homem, descarregar. Estou generalizando, não estou dizendo depende do todos. homem, claro. Mas, assim, então, o que acontece? Tanto é que o orgasmo para o homem, dentro de uma... Como é que chama aquela máquina que você vai fazer? Raio-X? Não, é tipo ressonância? Tomografia, uma ressonância. Na hora do orgasmo do homem, vai ser Copacabana, luzes, tudo incrível. Na hora da mulher, é um apagão, que é tipo um reset. Tanto é que depois da trans, a mulher está como? Super ativa, eu sempre brinco, Sim. não é a hora de... E ele está com ocitocina, ele está super relaxado, são reações diferentes. Então, acontece também de você ficar acostumado, e eu não estou dizendo que não é o caso de vocês, absolutamente. Sem generalizar, claro. Mas pode chegar um momento que você acaba se acostumando a não fazer. E se encaixar em uma categoria ou outra. Por isso que o legal disso tudo é você pelo menos poder se deixar sentir tudo. se permitir. É porque quando a gente transitar. se coloca numa caixinha, você mesmo Tem acredita nessa caixinha também, né? Tem um lado bom, porque você fala, tudo bem, Tô me então eu achando sou normal. Que, representado, gente, mas normal. também pode mudar. Mas você pode... Claro. Acho que nem os períodos do nosso relacionamento, da vida. Quando você conhece... pode conhecer alguém, apaixonar e mudar. O sexo muda, entendeu? Sim. De idade em idade. Então, E o também, que era por exemplo, o sexo com 20 anos vai ser uma coisa, 30 é Sim. uma, Mas 40 eu é outra. prefiro, sabia? O sexo no início do relacionamento é uma coisa, aquela coisa toda hora. Mas aí E hormônio depois puro. vai, tipo, né, sossegando acalmando. mais um pouco. Mas eu prefiro, assim, hoje em dia, eu prefiro mais minha experiência sexual do que quando eu era mais nova. Com certeza. Até o Sim. homem, ele fica muito mais gostoso, né? Com a Sim, certa quando a idade, gente ele se fica mais entende melhor. experiente. Se livra de culpa. É impressionante como muda a cabeça, vira a chave e tem mais qualidade sexual, né? É complicado, assim, a gente ser né? Porque as pessoas acham que, quando a gente começa a falar, foi igual vocês confundiram, né? Vai achando que tudo que a gente fala é normal para vocês. E não é. Como assim? Explica. Por exemplo, quando eu falei assim que tem que ser em momentos específicos, vocês falaram que toda mulher é assim, mas não é desse jeito, sabe? É diferente. Eu não consegui, assim, vou ser bem sincera com você. Como eu conheço várias mulheres e as mulheres precisam de quer dizer, não de um todas, gatilho. Então eu queria entender qual é a diferença do gatilho de uma mulher. Ela é casada. Ela tem que ter um dia específico. Ela pode estar cansada e tá com um filho, o marido chegou em casa e não vai rolar aquele dia, talvez não no dia seguinte, ela vai precisar de um dia que ele chega em casa e ela esteja lá com o sapato, ela fez o pé, a mão, fez a depilação, então a mulher tem todo então, qual que é a diferença de uma mulher desse tipo, que eu até me incluo nisso, porque eu também já fui casada e não é todo dia que a gente quer, tem que ter um plus a mais. E para você, qual é a diferença? Que eu não consegui ainda captar. É a frequência. A frequência? Sim. Você quer menos, talvez? A minha frequência é menor do que a de uma pessoa que é normal. Normal não existe, Eu né? sou normal. Todo mundo é normal. Realo sexual. Mas aí você não conseguiu falar da frequência, você não lembra, assim, você fica mais de um mês, 2? Às vezes, dependendo, porque às vezes a frequência realmente cai bastante. Sim. Tem muito casamento que fica assim. Normal também. Mas às vezes tem meses que é bastante fogo. Então, mas você não consegue entender o que ele faz que te pega? Não, ele pode repetir a mesma coisa no outro dia e não vai dar certo. Será que isso não é hormonal? Desculpa, eu só tô querendo entender, porque o hormônio da mulher é uma coisa que faz assim... Não, a mulher já é meio assim, né? Ela um- precisa da estrela, da guia. A mulher tem que todo estar com a ângulo. cama, a luz, ela tá se sentindo bem, ela não comeu, a roupa tá legal, o homem já não Mas quer eu nada. entendo que é outra Não coisa. é? A mulher que tem uma umas... outra situação. E é bem complicado, porque as pessoas te julgam muito. E eu vou abrir até uma parte aqui da minha vida. Ai, conta pra gente agora, vai. Eu já fiz sexo com outras pessoas sem querer. Só porque Você estavam achou? fazendo na minha cabeça que eu tinha que fazer Sim. sexo. E eu falei, cara, eu quero ser normal. E eu não sou normal. Isso é normal. Eu achava que eu não era normal. E aí eu fiz sexo com outras pessoas sem querer. A única pessoa que eu fiz sexo por querer foi o meu marido. É por isso a importância de a gente falar mais sobre isso, porque assim, o primeiro ponto é que assim, para uma pessoa que ela não é assexual, não é demissexual, em geral as pessoas não entendem, porque não é tão profundo. A pessoa que é assexual, ela se sente muito inadequada às vezes de estar
vivendo aquilo ali. Porque ela queria, ela queria, sentir atração sexual por todo mundo, sair fazendo sexo com qualquer pessoa aí que achar interessante, mas não se dá dessa Você forma. queria mesmo? Porque eu não queria essa... Não, tô falando da pessoa, eu também acho a pessoa assim, que sexual. não é todo mundo. Ela se sente Porque a inadequada porque sociedade, ela né? vê isso na sociedade. Então É. ela fala assim, poxa, as pessoas são assim, Tudo é sexo, e eu não sexo, sou. sexo, né? Então ela começa a entrar, muitas vezes, numa paranoia, assim, de, poxa, Nossa, igual eu todo preciso mundo. fazer para agradar. E aí existe muito Sim. uma violência também, muito relacionada ao estupro Sim. corretivo, Sim. né? O estupro corretivo ainda é uma coisa muito... Estupro corretivo. Então, assim, muita gente fala assim, se diz assexual, então tá bom, vou transar com você e você vai ver como você vai deixar de ser assexual. falta de um homem bom. Isso aí a gente ouve muito... Isso a gente ouve muito homem falando isso pra mulher que é gay, então, né? isso Que é lésbica, sim. são Nunca teve um homem violências, tão bom entendeu? quanto eu. Ai, gente, que clichê. E isso vai fazendo com que o psicológico fique muito afetado. Sim. É por isso que, por exemplo, eu sempre falo, porque ainda mais quando surgiu esse boom da demissexualidade, todo mundo agora acha que é demi. Mas, assim, a questão principal da demissexualidade é que, assim, quando você descobre que você é demi, isso é muito libertador. Porque você percebe que você não está sozinho e que tá tudo bem você, sei lá, passar 1 ano, 2 anos sem sentir atração sexual por Quando ninguém. não acha uma pessoa que você tem algum tipo de troca emotiva, né? O Vitor Eu Hugo, ele entendo. tocou num ponto muito interessante, porque, tipo, há 10 anos atrás, já eu estou nisso há 25 anos, se você transasse, você se sentia inadequado. Tipo, estou sendo, sei lá, fácil. Agora, se alguma não coisa. transar... Agora é tipo culpa, entendeu? Meu Deus do céu, o que tem Todo de mundo errado? transando e eu não. Engraçado, eu nunca fui de ficar sentindo culpa de nada. Por isso a gente botou na ponta que você é super bem resolvida. Não, eu sou mesmo. Super- Tipo assim, eu nunca fiquei desligando para a opinião dos outros. Eu estava preocupada em me agradar. Então, se eu tô afim, eu vou ficar. Se eu não tô afim, eu não vou ficar. Então, tipo, eu sei dos meus limites. E, tipo, não tô preocupada para me enquadrar o que a sociedade quer ou não quer. Mas tem gente que tem Sim. essa, infelizmente, Mas é uma coisa eu me sinto muito feliz por eu ser assim, porque não é claro. todo mundo que consegue E essa ser liberdade, assim. né? Eu acho que isso é uma qualidade muito grande que eu Sim. tenho. Mas Falou dos limites, isso é muito bom. Ela sabe dos limites dela. Muita gente. E eu acho muito legal o fato de você querer viver aquilo que você quer viver. Claro. E isso se aplica tanto a pessoas alossexuais quanto a pessoas assexuais. Sim, sim. Eu tenho o direito de não fazer sexo, Óbvio. assim como ela tem direito de fazer o que sexo quanto ela quiser. claro. Sara, primeiro eu quero te dizer parabéns por você vir aqui. Obrigada. Só um adendo aqui, quando eu falei de hormônio, eu quis dizer a evolução normal hormonal da mulher. Que a Sim, mulher eu fica já menstruada. cheguei a tomar Não pílula para poder ver se aumentava. Não precisa. E não era Não. isso. Que é outra Não. violência, eu também. Né? Eu também passei por tratamento óbvio. hormonal. Tratamento Não, hormonal tem que para ser poder. como você quer. O que eu quis dizer é no Pausa, ciclo... você toma. Exato. O que eu quis dizer é no ciclo menstrual da mulher, ela tem variações Sim. hormonais que também influenciam no dia a dia da A mulher. própria, por exemplo, a própria amamentação, É, ela tira muito o tira, libido da tira mulher, total. entendeu? Tira Então total. você tem o parceiro que está ali tem que estar ali, A quarentena junto. tá junto. Tem que ser compreensivo, por isso que eu falo. Eu já cheguei a chorar pro meu marido, falando que eu era quebrada, para ele me Imagina, perdoar. que horror. Já cheguei a chorar muito. E ele falou, Ser não, mulherão que não tem é nada de isso? quebrado. Obrigada. Obrigada, tá, Sara? Obrigada. E que bom que você encontrou um parceiro que consegue te entender. E você chegou nesse entendimento que é muito importante, esse equilíbrio. Parabéns, viu? Obrigada. E olha, a gente recebeu aqui no Super Pop, um tempo atrás, um casal que se conheceu e resolveu esperar o casamento. Achei muito legal isso, para ter relação sexual. E nossa repórter Simone Garuti, ela foi lá no dia? Não, tô brincando. Ela foi lá ver e saber como foi após a tão aguardada, vamos dizer, esse momento, né? A transa. Coloca aí. Jaqueline e Guilherme namoraram durante 3 anos sem ter relação sexual. Eles estiveram no palco do Super Pop em julho deste ano e revelaram por que decidiram esperar o casamento. Vocês são religiosos? Somos. Pode-se dizer que sim. Mas não foi por isso que vocês escolheram esperar? Não só por isso. A gente sempre teve esse princípio de querer esperar o casamento. O casal contou como controlava o desejo sexual. Na boa, porque o sexo, quando a gente gosta da pessoa, vocês beijam, abraçam, fazem tudo, certo? Tipo, Sim. abraçar, beijar. Dá uma vontade, é uma coisa natural. Como é que faz?
pra sair correndo na hora que dá o Então, desespero? esse é o ponto. É evitar que chegue nesse momento. Luciana Gimenez, 4 meses depois dessa entrevista, onde nós estamos? Na casa da Jaqueline e do Guilherme. Eles se casaram em agosto e é claro que a gente quer saber como é que anda essa vida 2. Tudo bem, gente? Tudo bem. Primeiro, parabéns pelo casamento. Obrigada. A gente quer saber como é que anda essa vida de vocês. Muito boa, eu diria. Muito bem. E como é que foi a primeira noite? Aquelas bem indiscretas. Pra mim foi maravilhoso. Agora, Não, a pra mim princesa, também. né? Eu acho, a mulher idealiza mais, né? Isso que eu ia falar. Então... Sim. Acho que até superou um pouco as expectativas. Jura? E vocês ficaram tensos? Porque assim, todo mundo comenta, peraí, né? Afinidade sexual. Vocês tinham receio de não ter essa afinidade? Então, isso nunca foi uma preocupação pra mim, porque nós sempre conversamos muito sobre tudo. Isso. A questão, acho que pegaria mais pra mim, pelo fato de ser homem, é a questão do desempenho. E o que mudou hoje na vida de vocês depois desse casamento? Acho que a liberdade de fazer o que tem vontade, Sim. de não se preocupar, talvez, com o sentimento que a gente vai ter depois, talvez um arrependimento. Uhum. E olha, gente, agora eu vou fazer a brincadeira. Ela tá com uma pele boa, não tá? Olha lá, todo mundo rindo. A André tá rindo aqui. Eles estão, não estão, Luciana, sabe? 3 meses de casados, aquela coisa gostosa, né? Aproveitando bastante. Aproveitando bastante. E a gente adorou estar aqui com vocês. Eu não consegui bater a minha meta. Qual é? Eu falei que seria de 3 vezes por dia. Eu não tô conseguindo manter a média. Qual que é a média, hein? Por Ah. favor, Jaque, fala. A Jaque que vai responder. Como é que tá essa média? Mas a gente pode estabelecer 2 médias. Vamos lá. Uma da viagem de lua de mel e outra com a rotina. Ah, não, peraí, calma, agora com calma. Como é que foi a lua de mel? Aí eu bati a meta. Não, a gente tá brincando, mas falando assim, sério, é uma coisa gostosa que vocês esperaram, vocês têm desejo um pelo outro, vocês estão felizes, né? Vocês construíram essa relação. Parabéns, viu? Obrigada. É com você, Luciana. Agora deixa esses pombinhos, ó, vão namorar! Bom, então vou dar os parabéns para a Jaqueline e para o Guilherme, que agora começaram aí a prática sexual e falaram que não conseguem parar mais. Então, eu, como faço aniversário em novembro, eu super entendo. Assim, quando a gente acha um parceiro que a gente gosta, né? Aí vai mesmo. Aí vai. Estão casados, estão felizes. A pessoa esperou, conseguiu esperar, Tati. Olha... É uma liberdade da pessoa, se quiser esperar. Mas se você não se enquadra, né, ao meu ver, nesses casos específicos que a gente está falando, eu sempre julguei uma irresponsabilidade. Esperar? Porque Test isso não dá drive. certo. Test drive. Gente, existe uma coisa que é o sexo para quem dá, assim... Não estou falando de casais de pessoas assexuadas ou assexual ou outra coisa nesse sentido, mas para quem vive uma vida, digamos, sexual mais normativa, é um risco gigante. Porque se não gostar... Eu concordo. Inclusive, eu tenho uma experiência que a minha secretária casou ano passado. Ela queria casar virgem. Eu falei, de jeito nenhum. Você tem que dar uma namorada. Você tem que namorar antes, você tem que conhecer, você tem que ver se tem química com o negócio. Você gosta do cheiro, do gosto? Claro. Tem que dormir junto, tem que ver como é que vai ser. E ela me agradece até hoje por ela ter feito isso, apesar da igreja ter sido contra. Gente, porque ela vamos foi, combinar, tá feliz. eu não sei, quer dizer, eu acho que eu posso falar por mim aqui, eu entendo os outros, mas o sexo num relacionamento, quando você encontra, vamos falar que muito encontrou, importante. é uma coisa importante. Muito importante. A química. Mesmo, né? Tudo, o toque, o cheiro, o carinho. E, por exemplo, né? se você é demissexual, se você quer esperar, não pode esperar, porque se você não gostou, você não vai ter nada, e aí não pode esperar, e aí é um círculo, entendeu o que eu quis dizer? Você tem que ter um relacionamento. Vamos lá, você é demissexual. Lá eu com as minhas teorias. Aí você se apaixonou pela pessoa. Aí como é que faz? Você não pode esperar para casar, porque se esperar para casar, vai que você não gosta, sei lá, e aí não transa. Não sente atração. Como é que você Eu sabe? acho que vai de cada decisão pessoal, porque algumas pessoas demissexuais não têm problema em relação a fazer sexo fora do casamento, e outras pessoas escolhem
que não são demissexuais, Sim. mas escolhem só fazer depois do casamento Então, por independe. princípios, né? O problema é justamente Independe. isso. Geralmente, a decisão pessoal não é tão pessoal assim. Essa Ela é o que ele vem falou, muito né? de fatores externos. A igreja, a a família. cultura, Sim. a família. Então, É você verdade. acaba entrando numa situação onde você está se armando para ter um problema. E a culpa ao talvez meu não, ver. e você talvez nem queira isso e só se enquadrou numa caixinha que não era sua. Exatamente. Eu acho que o mais importante de tudo é o jogo limpo. É isso. É você abrir o jogo Mas com a as pessoas pessoa. têm medo. Você vê, a igreja falou, aí ela não tem coragem, aí a família, aí tem uma cobrança, aí chegou lá, casou, deu um beijo no cara e falou, gente, não gostei. Imagina, e beijo é tudo. Não, se a pessoa Já não gosta do começa. beijo, já vai E embora. passa a ser uma agressão, porque aí é é durante... estupro. Exatamente. Durante você não está gostando, você não lubrifica, você sente Não. dor, mas você se sente na obrigação, Não dá. porque você não tem A medo pior que arrume coisa. outro. Não, complicado. transar com alguém que você não tá afim é sofrido o Isso negócio. daí... É sofrido, só não dá. Em contrapartida, existem os casais que só conseguem se relacionar se houver mais de um parceiro na jogada. Animadíssimo, hein? E para isso abrem um relacionamento e colocam as suas condições. É o caso da Bianca e do Vander. Olha aí. Somos o casal Quero Mais, Vander. E Bianca. Estamos juntos há 21 anos e temos um relacionamento aberto há 9 anos. Ter um relacionamento aberto não significa que falta amor. Muito pelo contrário. É muito amor, gente. A gente é tão feliz, a gente quer ver o outro feliz. A gente ama tanto que quer ver o outro feliz. Ser não monogâmico não quer dizer que a gente fica com qualquer pessoa em qualquer lugar, em churrasco de família, não. Pode Tudo ser tem seu lugar. E hoje a gente tem o único acordo que nós temos é de que eu sou livre, ele é livre e a pessoa que se relaciona com a gente também é livre. Nós também praticamos outras vertentes, né, não monogâmicas, como troca de casais, como homenagem, né? E temos o nosso relacionamento aberto também, onde permite que a gente possa sair com outras pessoas sozinhos ou acompanhados, enfim, é mais ou menos por aí. E agora eu estou aqui com eles, com a Bianca e o Vander. Tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Bem-vindos. Obrigado aí pelo convite, satisfação estar aqui com vocês. E hoje, quarta-feira, estamos falando de sexo. Fiquei sabendo que vocês são um casal animado, é isso? Né? Não chega a ser animado, Não é? né? Não é animado? Somos animados sim, né? A gente tem um relacionamento aberto. A gente é aberto para tudo. Tanto para a parte sexual, tanto para a parte do poliamorismo. Só que a gente entende o seguinte... Quando a gente começa, como todo relacionamento, a gente começa, né, com um beijo, como ela falou ali, e vai para a parte sexual, e aí pode ou não evoluir para um amor, né? E aí a gente é livre, a gente é aberto, a gente curte tudo. Tá, mas vocês estão juntos há quanto tempo? 21 anos. Oi? 21 anos. Sim, mas você tem cara de 16? Obrigado. Então vocês estão juntos há 21 anos. Você Sim, vê eu tinha 18 e ela tinha 15. Gente. E há 9 a gente está nessa vida mais aberta, Mas digamos assim, vamos lá, vamos entender. Mas vocês têm uma cumplicidade grande aí, né? Porque às vezes essas coisas abertas tem que ter mais cumplicidade. A gente não só curte essas outras coisas, mas a gente se curte muito ainda também. Então, vocês têm uma coisa muito forte entre vocês. Sim. Isso aqui não largo por nada, é pra vida inteira. Aí, e vocês não têm... Eu falo ciúmes porque é uma coisa muito latente em mim. A questão dos ciúmes, como que é controlado? E tem um combinado, assim, vamos dizer, ele quer sair com outra. Ele traz junto, tem que ser junto? Ou ele pode sair, dorme fora, volta? Como é que é a história? Pode ser junto ou pode ser separado. A Gente... gente... tão moderno isso. Não, eu acho legal porque não existe mentira. Modernidade. Mas eu acho bacana. Eu não sei se eu tô preparada para esse tipo de relação. Tô nessa mas eu também, acho Melão. tão honesto Eu também você acho. pegar, Ah, falar, vou sair, eu vou morro, fazer. eu tenho um treco, cara, aqui babando. E tipo assim, você é o amor da minha vida, mas eu vou ali me divertir rapidinho, então vamos se divertir Então, mas pensa, aí junto. ninguém ia mentir mais, né? Porque rola umas Isso. mentiras. E se todo mundo não pudesse mentir, eu acho que o povo não Ia perder a graça, mentira. Mas e aí, Exato. como é que é o negócio dos dois? Como é que é o combinado? Alguém tem que avisar? Vocês moram juntos? Sim. Tá, aí vamos lá. Aí a Bianca não aparece em casa porque ela saiu com outro? Não, normalmente é avisado. Então isso que eu tô... É o nosso combinado. Como é que é o combinado? O nosso combinado a gente avisa se for o caso. Geralmente, por conta da nossa agenda, é até uma coisa mais programada. Consegui, vou sair com um rapaz aqui, ou eu com a outra menina e tal. A gente também sai juntos, né?
Porque a gente também curte homenagem, troca de casais. Então a gente faz as coisas juntos também, ou em alguns momentos a gente faz separados. Acho muito moderno isso. Eu acho muito legal. Eu fiz um vídeo sobre. Eu fiz um vídeo sobre isso hoje. Acho uma Hoje, modernidade lindíssima. Porque as pessoas perguntam muito pra mim. Eu também sou casada há 20 anos. Quero saber se teu marido pode ir lá. E justamente as pessoas perguntam, você tem um relacionamento aberto? E os primeiros 2, 3 anos da nossa relação era isso total. A gente fazia várias festinhas, tal, não sei o quê, E tudo agora teu isso. marido não pode ir na Isso festinha? deu uma cumplicidade. Não, mas aí era diferente do deles. A gente tinha que estar junto. Essa era a regra. Que é isso que eu falo no meu vídeo. Tem que haver um contrato muito claro. Inclusive, swing, tipo, tem pessoas que gostam de fazer swing, mas não pode beijar na boca. Ok, Sim, né? muito comum. Vocês não podem beijar na boca? Acontece. tudo. Vocês Aqui podem. pode tudo. Vocês sabem que Ou pode não ter pode. penetração, né? Tem isso também. Pode não ter soft, penetração. algumas pessoas chamam de soft Tem swing. regras, cara. Ou light Mas swing. isso é Eu ia ter uma bom. bíblia. Mas isso é muito bom, porque o Sim. combinado não sai Eu caro. acho, na realidade, é um universo bem complexo, bem denso. Bem. Explica, vai. Quem manda é a mulher, geralmente. Eu quero saber, você que manda? Exatamente. Sim, Ô, normalmente é mulher. Bianca, quero entender uma coisa. E aí você não tem... Se você não gostar da mina que ele vai pegar, não pode. Não, isso. Não, tem essa questão sim, mas é raro acontecer isso, assim, geralmente... Normalmente é ela que faz a amizade primeiro. Viram amigas, aí depois a coisa Entendi. acontece. Você que entra depois. Eu acho que, tipo assim, eles têm uma amizade tão forte que, tipo assim, são maiores parceiros, dá uma são os cumplicidade melhores muito amigos. confiança, eu Então, eu acho. acho Sim. legal por Muito isso. companheirismo. Sim. Vocês têm verdade. filhos? Temos uma filha de 14 14. anos. Pra casa vocês não trazem ninguém? Levamos quando ela não Eu tive está. que ficou... Eu falei pra casa não traz, todo mundo cri-cri. Então traz. Levamos quando ela não está. É a casa quando, de vocês, óbvio. não, a gente não... ela sabe, tá ciente. Ela sabe? Sabe, sim. tá Foi uma coisa que a ficando gente foi fazendo aos poucos, naturalmente, né? Até porque ela está com 14 anos agora. Quando ela era mais nova, ela a gente já fazia isso, né? Só que a gente nunca levou ninguém lá para casa. óbvio. Procurava os nossos papos, né? Ela não está presente. Só que aos poucos, 14 por que anos que já é. acontece? A gente também trabalha com isso. A gente orienta casais, a gente tem uma comunidade, né? Chamada Comunidade Quero Mais. Então, no dia a dia... Amei. Como é que é o depois nome da procura- comunidade? Comunidade Quero Mais. Quero mais. Se puder, eu posso falar o site aqui depois, se puder. A gente já vai procurar lá. E aí, no caso, a gente, do dia a dia... A gente... É uma ideologia. Isso. E a gente justamente foi juntando casais e também solteiros que têm essa mente aberta, livre, não monogâmica, né? Quem curte trocas de casais, tudo. Então engloba isso tudo. A não monogamia, né? É o guarda-chuva. E aí vem a troca de casais, vem homenagem, vem poliamor, Mas vem pode relação dormir, aberta. a outra a ciumenta já quer saber várias coisas. Mas dorme junto? Ele pode dormir junto com a outra? Sim. Pode. Do nosso combinado, sim. Pode dormir, nosso combinado pode. Mas isso é combinado nosso. Tem outros casais que funcionam de outra forma. Mas pra Dormir gente... é difícil, hein? Isso vai de dormir. casal pra casal. Pode levar O que pra eu viajar? acho bacana é Pode porque... levar pra- Já Pra viajou, viajar? já viajou com o namorado. Mas vira caso. Pode ter caso? levar pra minha cama. Outro dia uma amiga minha falou, você tá doida? Eu Pra falei, sua cama. gente, qual o problema? Mas peraí, mas aí, e gente. como é que faz pra diferenciar quando vira um caso? Porque ele tá com você, até aí tudo bem, fizeram, lá, e de repente pegou uma menina, gostou, e aí saiu no primeiro fim de semana, saiu no outro, Vira virou. minha namorada. E pode? Pode. Pode ter namoradas? Sim. Pode. Ela já teve, Dentro já do tive combinado também. deles. Dentro do nosso combinado, Hoje, sim. sim. Hoje eu tenho uma menina que a gente... praticamente minha namorada. A namorada aceita que você é casado? Sim, Que aí é também muito tem amiga essa dela. também, né? Muito minha amiga, é a minha paixão, ela. Namora todo mundo. Eu acho, né? Eu acho tão civilizado isso. Eu tão- acho o máximo. Eu acho A última vez que eu legal tive aqui, que não tem eu o sentimento de posse, porque geralmente os relacionamentos tem muitos negócios meu, né? Sentimento de A posse. posse. Ui. E aí não tem isso, então eu acho que deve ser uma liberdade tão boa que Não gera deve sofrer, né? confiança, Eles não devem sofrer Não, tanto. não é Porque isso. quem Eu é já sou mais- ciumenta, sai, eu o já teu sou marido mais que é bonitão, careta. sai lá, você vai ficar com os cabelos em pé, né? Eu já sou o Aí. contraponto disso aí, eu sou um pouco mais careta. Eu não consigo me enxergar assim, tipo, o meu Imagina marido o com Eliezer outra. com outra. Jamais, é Eliezer e Camila, Camila e Eliezer. Esse é o nosso combinado. Imagina ele ficando com outro, Não você tem fala, outra liga quando pessoa no terminar, meio. liga quando terminar. Mas Imagina isso o Eliezer, olha, quando você voltar no fim de semana, você me liga. Você tá louco. Isso que é legal. Cada imagina. pessoa tem que entender mais ou menos seus limites. Tipo, no meu caso e do meu marido, seria não sair
sem um ou outro, Ah, sempre você estar também, junto. eu achei que você era No moderninha. início da relação, a gente fez muito, nos primeiros 2, 3 anos. Isso criou essa cumplicidade, criou um vínculo que a gente tem preguiça. Tá E velho, agora? não tá mais... Não, faz anos que a gente Agora ele faz. pode ir. Você fala, vai logo. Não, todo não, mundo. ao contrário. Nunca aconteceu de sair sozinha, nem eu, nem Entendi. ele, entendeu? Porque meu limite era esse, particularmente. Ciumenta, moça. Não sou... É engraçado. Eu acho que o ciúme... Eu sou mais controladora do que ciúme. Mesma coisa. Sabe o que eu penso? Que o que estraga a relação é os ciúmes, é a posse, é a Sim, mentira. exato. Então, a partir do momento que você quebra isso tudo, você vai ter, tipo, um melhor amigo pelo resto da vida. E o amor cada dia mais forte. Eu achei super bonito, Renata. Eu acho que tá na hora de você começar a deixar o seu namorado ficar com outras. Não, ainda não tenho mentalidade para isso, mas eu acho que, tipo, essa é a evolução Achei e o super futuro. bonito. Eu tenho uma curiosidade. E quando um dos dois se envolve emocionalmente. um pouco além, Pode se também. apaixona? Aí namora. Pode namorar. Namora, pode. Hoje a gente abre a possibilidade de, se tiver que trazer alguém para virar um trisal, um poliamor. Nós tivemos um poliamor com um Mas casal. aí tem essa coisa. É, tem nós que ter tivemos um trisal. poliamor com Mas outro vocês não casal. têm ciúmes um do outro? Não tem. Já tivemos, claro, tudo é um processo, né? Acho muito E nem civilizado. tudo são flores, né? Mas eu já tive uma situação específica que eu fiquei com Que ciúme. te pegou. É. O que era? Foi, quando, Eu sou foi, curiosa. foi no primeiro... uma época A que cara ela- dela. Primeiro namorado. Foi o primeiro namorado dela, que ela, na realidade, acabou não virando justamente por causa da situação, que ela recuou, que ela viu que eu fiquei com Vocês ciúme. têm esse combinado. Se um não gostar, o outro já aí dá recuou, um... A gente E geralmente faz. ela tava saindo com um rapaz muito bacana, muito gente boa, aí toda semana ele tava lá em casa. Mas ele era muito legal, mas toda Meu amigão semana- fazia uma lasanha, porra, deliciosa, mano. Pô, eu gostava dele lá só pela lasanha. Ele vai escutar, ele vai saber quem é. O cara cozinha lasanha. Ele vai saber quem é. E o que ele fez de errado? Não, ele não fez nada de errado, só que... Azedou a lasanha. Eu que comecei a me sentir um pouco inseguro, né? Ciúmes o pessoal fala ciúme, na realidade ciúme tem vários sentimentos dentro dele. Ele é formado por posse, medo de perder, Isso. várias situações, né? Várias coisas, né? E eu exatamente não sei onde que foi que pegou, mas em algum momento me pegou. E aí eu acabei tendo uma certa discussão com ela, ela foi e recuou. Né? E já estava num caminho para virar namorado e tudo mais. E aí vocês acredito eu. conversaram e ela entendeu? Entendeu? A gente recuou desse tipo de relação por um tempo. E depois ela teve um outro namorado e aí foi tranquilo. E esse rapaz que você estava saindo, você estava se afeiçoando, estava se apegando? Sim, tava sim. Mas assim, eu penso assim, o que eu tenho com ele é muito mais forte. Né? O respeito. O respeito que eu tenho com ele é muito mais forte. Né, Exatamente. A gente tem muito isso, né? A gente somos sempre nós. E vocês transam, desculpa perguntar, é bom entre vocês sozinhos? Ou porque a gente tem essa impressão de quantas vezes, quando coloca muita coisa, a pessoa acaba ficando talvez um pouco viciada nesses estímulos externos, ou não? Não, na realidade até estimula, né? Eu concordo, acho que pelo deve menos com a estimular. gente funciona dessa forma. Sim. Né? Então a gente tem uma vida sexual normal entre a gente mesmo. Tem épocas que a gente não fica com ninguém. Agora, recentemente mesmo, a gente ficou 8 meses. Não estava ficando com ninguém, não tinha namorada, não tinha uma noite para sair, de repente, numa balada de um date ou uma balada, né, que a gente também... ela ri. O meu marido tem um date. A gente tem, eu tenho, né? Ele sai, você não fica tipo, vou ligar para saber o que tá rolando, nada? Não. O ser humano não é monogâmico por natureza. Sim, eu sei, né? Exatamente. E a gente... Na verdade, essas formas de se loucura relacionar já existiam. Se você for olhar antropologicamente lá atrás, exatamente. Sempre existiu. Então não é uma grande novidade, nem uma moda. É simplesmente aprender a se Mas relacionar é sempre de os formas homens com diferentes. várias e as mulheres... Então, aí, quando entra a questão da grana, né? Ou seja, você precisa provar que aquela criança saiu da sua barriga para ganhar herança, para ganhar legado, o seu nome, etc. e tal. Patriarcado, né? Embarca religião e tudo, e mistura tudo, aí que entra o problema, entendeu? Ô, Vitor, você é assexual, né? Você tem que se apegar. Bom, mas e aí? Imagina você um assexual que... Não, era isso que eu ia te falar, Faz Lu. trisal. Eu não sei se você sabe, né? Mas eu sou total poligâmico. Como é que faz? Total. Tem que gostar de mais de um. Então, porque, assim, não tem a ver necessariamente com sexo, é se envolver Então tem que se envolver com emocionalmente, dois, não? romanticamente, eu acho ótimo.
Eu acho ótimo, tudo ótimo. Eu só não consigo também. fazer, Se tiver mas eu acho espaço aí, a lindo. gente tá indo. Não, vou te falar, eu acho isso a parceria Vamos lá. perfeita. Legal. A pessoa não vai te mentir, vai ser cúmplice, vão curtir juntos. E nunca vai fortalecer entrar o na, vínculo. Você nunca percebe vai que entrar não na tem espaço para baixa monotonia. autoestima? Não é? Assim, Não você mesmo, sente não que, mesmo. na hora que ele tava falando sobre, talvez eu tava me sentindo meio assim, eu acho que foi na autoestima dele. E eu acho que para ter uma relação aberta assim, você precisa estar com a autoestima muito forte para você entender que você tem tenho medo de confiança em perder. você e na Nossa. pessoa, sabe? Porque o ciúmes é isso, é o medo de perder, né? É o que ele falou, medo de perder, o controle, é tudo, você tem que abrir mão de um monte de coisa. Mas eu vi o jeito que ela abraçou, né? Na hora que ele se sentiu mal, ela já foi, já acolheu e você vê que o Porque são vínculo parceiros, deles né? é forte. Isso Exatamente. que mantém. E uma coisa mantém. importante que eu sempre falo é assim, eu acho que a questão aqui é amor, né? Amor de verdade. Então eu amo tanto ela e ela me ama tanto que eu quero ver ela curtir outras coisas. Eu quero ver ela, quem sabe, se apaixonar por outra pessoa e eu acompanhar aquilo e estar com ela. E, sinceramente, esse é o exemplo legal que você está dando para os seus filhos, porque eles estão vendo um casal que se ama. Sim. Que é muito diferente do Exato. que um casal que briga, que se trai. É justamente E, isso que minha geralmente, filha sempre fala, que a gente nós somos parceria 10/10, a gente trabalha junto, a gente está junto o dia inteiro, a gente não briga, a gente não briga, a gente 7 anos que a gente trabalha junto e está 24 horas juntos por dia, trabalhando ou em casa ou fazendo qualquer Imagina coisa. trazendo alguém para casa, um rapaz ou uma menina. Esses avisam, vem cá, eu sou casada, mas tá tudo certo, porque a pessoa deve achar muito estranho. Não, na realidade, como eu falei, a gente tem A comunidade que Entendi. a gente fundou há 5 anos atrás. E aí a gente conhece muitas pessoas, a gente produz eventos também, então nos a galera eventos a já gente acaba tendo a oportunidade de conhecer pessoas. E aí quem a gente se interessa traz primeiro para amizade normalmente. Sim. E aí, se a coisa fluir, pode acontecer alguma coisa. Então a gente já sabe onde procurar, vamos botar assim. Sim, justo. Muitos famosos estão falando abertamente sobre os relacionamentos abertos. E quanto mais informação a gente passa, mais fácil fica de nós entendermos e respeitarmos as escolhas alheias, né? Coloca aí. Alguns famosos falam abertamente sobre amor livre. Agora, casamento, pra mim, é uma das instituições mais falidas e mais burras da vida. A atriz Samara Filippo falou sobre seu relacionamento aberto e que acredita que o ser humano não nasceu para ser monogâmico. Eu acho muito interessante a relação aberta. Eu acho que o ser humano não nasceu para ser monogâmico. Aqui, a gente conversou já muito, a gente já namora, a gente tá junto há 7 anos quase. É óbvio que a gente já falou sobre isso. E eu tô super aberta a isso. Eu mudei muito, cara. Eu fui muito ciumenta. E acho que hoje em dia eu super toparia a relação aberta. Mas é muito difícil, a gente precisa estar muito alinhado com o nosso parceiro, sabe? É um lugar que dá muita insegurança, não é tão fácil virar essa chavinha. Quem pensa como a colega de profissão é Fernanda Nobre. O que eu quis tirar era a traição. Eu quis que a traição não existisse. A traição não é uma questão. Não vai ser o que vai me fazer me separar. O que vai me fazer me separar serão outras coisas e principalmente a quebra da lealdade. A atriz explica que não se trata de viverem como solteiros. Não é que a gente, os dois, estejam na arena, estejam aí à procura e vamos sair com todo mundo. Não é isso. É quase é como se estivesse vivendo a monogamia, mas sem hipocrisia. A gente não tá procurando nada, não tá procurando ninguém, mas se alguém se interessar por alguém, se alguém tiver um impulso sexual por alguém, isso não é uma traição, isso não é um crime horrível, isso não... Ninguém tá sacaneando ninguém. É isso aí, estamos de volta nessa noite de quarta-feira falando sobre sexo, a minha cara. Como eu já não gosto de falar sobre isso, né? Interessante que a gente está vendo aqui várias pessoas que têm realmente ideias diferentes. E antes da gente ir para os comerciais, a gente estava falando do casal que está aqui, que é a Bianca e o Vander, que são totalmente abertos a trazer novas experiências, novos parceiros. No caso da Bianca e do Vander, os familiares, vocês falaram que a filha de vocês já está super... até porque é uma ideologia, mas os pais, o sogro, a sogra, todo mundo já entendeu e está tudo certo? Então, a minha família ela é mais conservadora, né? Então, assim, todo mundo sabe, mas pouco tocam no assunto. Sim.
Agora a dele já é mais tranquila, mais liberal, a mãe dele é maravilhosa, todo mundo é bem Todo tranquilo. mundo entendeu. Mas também a liberdade das pessoas entenderem e aceitarem é de cada um também, né? A gente não pode exigir que as pessoas gostem das nossas práticas. Só tem que respeitar e cada um faz como quer, não é isso? Exato. É isso aí, a beleza do respeito. E agora presta atenção neste recado de Marcelo de Carvalho. Eu vou dizer uma coisa pra você, o seu sonho de ter um carro zero na garagem tá aqui, ó. Tá aqui nesse QR Code. E não é qualquer carro, não. É o carro híbrido mais desejado do ano, considerado o carro do futuro. Olha que maravilha esse Volvo XC60. Capture já o QR Code para concorrer. Você que está me assistindo agora pode ser o dono desse carro. O Rede TV Plus vem para realizar os seus sonhos. Capture um carro avaliado em quase R$400 mil. Só depende de você. Eu sei que você só está esperando uma oportunidade para mudar de vida. E a sua chance é essa. Aproveite, é agora. Capture o QR Code e coloque esse Volvo na sua garagem. Participe! Interessante, né, Tati, que hoje em dia o emocional também entra nessa equação, que é legal, porque antigamente a gente não falava dessa questão de você estar envolvido emocionalmente, era só sexo por sexo. Hoje em dia a gente entende que muitas pessoas precisam desse laço. Vitor Hugo falou uma coisa que é muito interessante, a sensação de alívio quando a pessoa encontra, digamos, a tribo. Então, porque nós, como seres humanos, a gente precisa se sentir pertencer a algo. Então, para as pessoas que falam, gente, mas é muito mimimi, nananana, vocês têm que entender que existe também um muito para a gente encontrar um equilíbrio. Então, isso é absolutamente normal. Mais nomenclatura, nesse momento, melhor, porque você encontra mais. A questão é sempre entender que você é fluido, seja na sua orientação, seja na sua sexualidade propriamente dita. Hoje é isso, amanhã pode ser outra coisa, tá tudo certo. E tá tudo certo. É isso aí. Bom, gente, eu queria, antes de mais nada, agradecer a todos que estão aqui. Eu estou entendendo que a Camila vai deixar o Eliezer arrumar outra namorada. Que vai... Não é isso, Camila? De jeito nenhum. O Eliezer nenhum. vai ligar e falar, olha, eu tô aqui a sexta-feira à noite, só volto na segunda. Coitado dele. Ainda não, né? Não. Muito bem, obrigada por ter vindo, tá, meu amor? Obrigada. Vitor Hugo, ela não vai nessa, mas e você pode se abrir para isso um dia, quem sabe? Eu acho que assim, a gente não entra em rótulo nenhum, é a gente se sentir pertencente. Sim, quando no quiser. dia que eu quiser fazer o que eu quiser, eu faço. É isso aí, o corpinho é meu, né? Eu faço o que eu quiser. Renata Frissol também já tá querendo se libertar, o namorado vai poder fazer o que quiser nesse fim de semana. Calma, né? Nem tanto. Renata, muito obrigada, você tá lindíssima, gostei do look novo. Obrigada. Tá gata, parabéns. Obrigada. E tá Você namorando, também. né? Não, tô solteira. Tô Falaram que você solteira. tava namorado com o gatinho aí. Não, é mentira, fake news. Tô namorando, não. Lu, eu sei que eu tô repetitiva, mas toda vez que eu venho aqui eu tenho que falar isso. Muito obrigada por sempre abrir essas pautas, porque a Lu é a única da televisão que abre essas pautas sempre, por isso que eu tô sempre aqui, obrigada. E isso é de fundamental importância para a saúde da nossa sociedade. É isso aí. Que bom, né, que a gente pode falar sobre isso. Eu queria agradecer a Bianca e o Wander, muito obrigada. E dizer que vocês estão realmente começando um trend aí, que daqui a algumas encarnações talvez eu siga. Então eu queria agradecer a todos vocês e eu acho que o recado final é que cada um é como quiser. E a gente não tem nem que entender, só tem que falar, claro, sim, pois não, porque cada um faz como quiser. Quem somos nós para nos intrometermos na vida sexual do outro, gente? Pelo amor de Deus. Muito obrigada, boa noite, tchau!